Oi para você! E aí, tudo bem contigo? Queridos amigos do grupo de estudos Travessia Freudiana, meu nome é Fernando Garcia, eu sou psicólogo, psicanalista, sexólogo e estudante da psicanálise lacaniana. O estudo de hoje é porque aquele dia que haveria encontro, eu faltei, eu estava resolvendo problemas da minha mudança, vocês sabem, eu fui convidado a deixar a minha casa por aquela que me pariu, e aí estava resolvendo esses problemas. Então, a gente está estudando as pulsões e seus destinos, e nós estamos aprofundando ali a partir da página 45. Então, especialmente no final dela, né? A gente está fazendo essa passagem aqui do Freud, explicando se, quando muda o destino de uma pulsão, quando muda o destino, a pulsão ainda é a mesma, né? E para falar sobre isso, ele vai falar, então, sobre o narcisismo e a constituição do eu como algo estrutural e como algo que organiza o destino da pulsão. Então, na página 45, a gente fizemos ali aquele parágrafo, frase por frase, né? E eu parei nessa frase aqui. Dessa fase se desenvolveria a pulsão, na página 47, né? Dessa fase se desenvolveria a pulsão ativa de olhar à medida que se abandona o narcisismo, ainda que a pulsão passiva de olhar conserve o objeto narcísico. Bom, eu tenho aqui na minha frente duas telas, tá? Então, às vezes, você vai me ver olhar para cá, porque eu estou vendo qual do tipo de gravação ficar melhor. Qual gravação ficar melhor, eu publico depois. A qualidade que eu digo, né? Se é em 1080, se é em 720, enfim. Porque, às vezes, quando você joga numa rede social, a rede social ela diminui a qualidade. Eu estou fazendo um teste, tá? Bom, vamos lá, então. Por que o Freud, do nada, começa a falar do narcisismo depois de explicar o destino da pulsão? Na verdade, ele não está mudando o assunto, ele está aprofundando o assunto, né? E essa é uma dificuldade que a gente tem aí. Como é que uma pulsão muda sem deixar de ser pulsão? Por exemplo, ela vira reversão ao contrário, ela vira uma coexistência em formas antigas, tem ambivalência, né? Só que agora surge um problema. O Freud percebe que tem uma coisa muito maior em vista. Por que é que essas pulsões, ou melhor, por que é que essas transformações sempre passam pelo eu com E maiúsculo, né? Por que o sadismo retorna ao próprio eu? Por que o olhar retorna ao próprio eu? Por que a pulsão passa pela própria imagem antes de encontrar o objeto? Então, essa página, o final da 45 a 47, não é sobre narcisismo, né? Mas é sobre uma função estrutural no destino da pulsão. E o primeiro parágrafo ali está escrito aspas, né? O corpo como objeto pertence ao narcisismo, né? E aqui, se antes ele falava somente sobre o narcisismo, agora muda. Ou melhor, perdão. Se antes ele falava só sobre a pulsão, agora ele muda. Começa a falar da organização do eu, né? Então, primeiro tem o autoerotismo, depois o narcisismo e depois o objeto. Então, tem aqui uma sequência, né, para poder explicar isso. Bom, isso faz pensar o seguinte: o narcisismo, ele não nasce nunca diretamente, né? Antes de amar alguém, o sujeito precisa passar por uma experiência de amar a própria imagem, de amar aquilo que ele se entende. O que o Freud quer demonstrar, então? Primeiro, que o narcisismo não é uma doença. A gente tem aqui um momento social em que a palavra narcisismo virou um chavão, né? Virou um popularismo, né? Só que o narcisismo é uma etapa incondicional, quer dizer, assim, é essencial. Incondicional é difícil, né? Eu retiro isso. Mas uma etapa inevitável, fica melhor, uma etapa inevitável da constituição psíquica. Então, quando a gente fala que eu sou fulano narcisismo, hoje parece como uma ofensa, né? Só que o Freud não fala dessa forma. O Freud está dizendo assim: todo ser humano precisa passar pelo narcisismo. Todos somos narcisistas de alguma forma, né? Sem isso não existe o eu com E maiúsculo.
Por exemplo, o Freud diz que a pulsão ativa de olhar, né? Eu quero olhar uma outra pessoa, nasce quando o narcisismo começa a ser abandonado. Veja que o narcisismo, a vontade de olhar o outro, nasce quando o narcisismo começa a ser abandonado. Agora, ser abandonado não significa ser extinguido. Ele é deixado, mas fica um rastro, sobra alguma coisa, tem um resto. Né? Essa frase é maravilhosa, gente. Está dizendo assim, que o bebê, enquanto o bebê está fascinado consigo mesmo, ele ainda não enxerga totalmente o outro, ele enxerga verdadeiramente o outro. É só quando a libido começa a sair do próprio eu que nasce o interesse pelo sujeito. Mas antes, ela precisa passar pelo eu. Né? Por exemplo, pensa numa criança de 2 anos que se passa se olhando no espelho por muito tempo. Ela sorri, ela faz careta, ela toca o espelho, ela está vaidosa, ela está constituindo o eu com E maiúsculo. Mais tarde, essa energia de olhar nessa direção vai ser deslocada do espelho. Ela vai parar de olhar o espelho e vai olhar para outras pessoas, vai olhar para os brinquedos, vai olhar para os animais, vai olhar para o mundo. Então, o que é que está nas entrelinhas? O Freud vai tornar, quer dizer, o Freud, né? O Lacan vai pegar esse entendimento do Freud, vai transformar isso no estadio do espelho. Bom, do mundo popular, se a gente pudesse elaborar algum entendimento aqui, a gente pode dizer que ninguém nasce amando o outro. A gente ama verdadeiramente o outro a partir daquilo que a gente aprende a reconhecer uma imagem de mim mesmo. Se a gente fosse falar do bebê, antes de encontrar um rosto no mundo, o bebê encontra um espelho dentro do próprio corpo. Bom, no segundo parágrafo, sobre os destinos das pulsões, ali, tem o seguinte: os destinos da pulsão dependem da organização narcísica do eu. E aqui a gente para tudo, eu vou repetir. Os destinos da pulsão dependem da organização narcísica do eu. Os destinos, direção, da pulsão, da energia pulsional, dependem da forma e da estrutura, do tamanho, da forma, da organização narcísica do eu. E aqui, essa frase muda todo o texto, né? Então, o Freud diz que as pulsões, parece que antes, nas páginas anteriores, parece que as pulsões se transformavam sozinhas. Né? E agora Freud diz que não. Quem organiza as pulsões, ou melhor, quem organiza essas transformações é o modo como o eu, com E maiúsculo, está constituído. Quem organiza as transformações das pulsões é a forma como o eu está constituído. E aqui eu faço uma pausa. Que eu é esse? Pense o seguinte: o bebê, ele quando começa a olhar a mãozinha, olhar o pezinho, colocar o pezinho na boca, ele ainda não se entende como uma unidade inteira. Ele só se entende como parte de si. Ah, eu sou uma mão, eu sou um pé. Ele não se vê por inteiro. Ele não entende que aquilo tudo é ele e faz parte dele e o constitui. Ele não entende que, por exemplo, se alguém bate no pé dele, o corpo todo dele vai sofrer. E aí, quando ele começa a se olhar no espelho, ele vai começar a entender isso de uma forma um pouco melhor, mas ainda não total. E nunca será total. E então, o Freud está querendo mostrar aqui que a constituição do eu é quem organiza o destino das pulsões. Então, é quando o bebê começa a olhar para esse organismo inteiro, quando o bebê começa a olhar para si no espelho, ali, e começa a juntar informações de si mesma,
que ele vai começar a constituir o seu eu. Se a gente pudesse... mas então, e a biologia disso tudo? O destino da pulsão, os destinos, no plural, né, da pulsão não são somente biológicos. Quanto mais organizado está o eu, mais elaboradas são as transformações. Isso significa que a constituição do eu não é só biológica, ela depende muito daquilo que tem no entorno do bebê, das experiências que são oferecidas para esse bebê, para que ele possa ir fazendo conexões e laços e redes com os objetos, as pessoas, os animais, os brinquedos, suas partes corporais, os estímulos que são oferecidos em cada corpo, com cada objeto. E aí, a gente vê que a pulsão vai sendo organizada de acordo com esses ajuntamentos, né, ou essas conexões que são feitas. Um exemplo clínico, vamos pensar aqui, eu vou inventar um paciente, tá? Vamos pensar o seguinte, 2 pacientes têm uma rejeição amorosa. Com este sentimento de rejeição, um escreve um livro e o outro tenta suicídio. O estímulo externo foi o mesmo, só que o destino pulsional foi diferente. Por quê? Porque a organização narcísica de um e de outro não é a mesma, ela é diferente, ela é única. Bom, no parágrafo seguinte, eu estou vendo aqui no PDF, né, o Freud vai fazer um pequeno resumo, né, ele lembra, se até agora a gente analisou 2 pulsões, o sadismo e o masoquismo, ele passa a olhar, quer dizer, o Freud cita o olhar para exibir-se, esse movimento. Você vai do sadismo para o masoquismo e do olhar para exibir-se. Por que apenas essas 2, né? Porque são as que melhor permitem observar a reversão, a passividade e a ambivalência. O que isso revela do Freud? Olha, sinceramente, eu não sei explicar todas as pulsões. Freud está dizendo, eu não sei explicar todas as pulsões, mas eu consigo explicar essas aqui. E eu explico aquelas que a clínica me permitiu compreender. Freud não é um dono da verdade, né? E aqui o autoerotismo reaparece. Só que agora o Freud tem algo extraordinário, né? Todas as pulsões têm a sua origem de forma autoerótica. Todas as pulsões têm a sua origem de forma autoerótica. Eu me satisfaço. As pulsões, inicialmente, elas são para me satisfazer. Isso é muito importante. Gente, isso aqui dá uma aula inteira, né? Só que isso significa que... Só não, né? Significa que as pulsões, antes de encontrar um objeto, ela encontra satisfação no próprio corpo, né? E isso muda completamente a ideia comum de desejo. A gente não deseja o outro desde o começo, nem no amor. Primeiro, a gente deseja zonas do próprio corpo, do meu corpo. Só depois aparece o objeto. Primeiro eu aprendo que o meu corpo é capaz de sentir prazer e eu sinto prazer com essa parte do meu corpo. E é isso que eu sinto, eu redireciono para outra pessoa. Eu direciono para outra pessoa, né? Exemplo simples. Se o bebê suga o dedo, não é porque o bebê quer ser amado, mas porque o bebê encontrou na sucção do próprio dedo uma satisfação pulsional. O dedo pode ser substituído por uma chupeta, pelo peito da mamãe, quando é adulto, substituído por outras coisas, né? O importante é a satisfação. O importante é a satisfação, a autossatisfação. Lembre que isso aqui é uma fase, tá? É uma fase, não é o finalmente. Bom, vamos fazer uma correlação aqui com os 3 ensaios da teoria da sexualidade, de 1905, né? A sexualidade infantil pro Freud, que o Freud apresenta lá, nasce apoiada em funções vitais, né? Primeiro, o autoerotismo, depois o narcisismo e depois o objeto.
E aqui a gente está vendo essa teoria ganhar muita profundidade. No final dessa página, no final da 45, ali no começo da 47, o Freud introduz a ideia de órgão-fonte como forma de participação na pulsão. Né? Por exemplo, a boca cria um tipo de satisfação, o olhar cria o outro, a musculatura cria outro, e cada órgão vai produzir uma modalidade diferente em relação com o objeto. Bom, o Lacan vai radicalizar isso, né? Vai dizer que a pulsão, cada pulsão gira em torno de um objeto parcial, o olhar, a voz, o seio, as fezes, né? O importante no objeto todo, mas é o circuito pulsional, e esse circuito está sendo preparado aqui. Vamos inventar um caso clínico para melhorar isso? Pensa o seguinte, o paciente diz, eu gosto de observar pessoas em cafeterias. Esse paciente não queria conversar, esse paciente não queria conquistar, esse paciente não queria conhecer, esse paciente sentia prazer em olhar. O Freud vai dizer o seguinte, a pulsão escópica possui uma autonomia relativa. Ela não precisa culminar numa relação amorosa, né? Mas ela encontra uma satisfação no próprio circuito de olhar. Né? Bom, síntese dessa página, o Freud descobre que o destino da pulsão não depende da força da pulsão. Quer dizer, não depende só da força da pulsão, mas da história do eu que precisou aprender a sobreviver a ela. Então, se a pulsão não é a mesma, o que muda é o eu que lhe oferece um destino. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre uma frase que é muito bonita e que a gente muda um pouco o tom, eu aprofundo um pouco, que está na página 47. Página 47, aqui dessa edição da Autêntica, está escrito assim. Do mesmo modo, a transformação do sadismo em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico, enquanto em ambos os casos o sujeito narcísico é trocado através da identificação por um outro eu. Aqui tem muita coisa condensada, eu vou tentar dividir isso em pequenos blocos para tentar explicar isso. Primeira coisa, onde é que a gente está isso no texto? Onde é que essa frase, como é que ela se liga com outras partes do texto, né? Primeiro, o Freud ainda está explicando os dois primeiros destinos da pulsão, a reversão em seu contrário e o retorno em direção à própria pessoa. Até agora ele falou do sadismo, da autoagressão e do masoquismo. Agora vai surgir uma pergunta. Como é que alguém consegue sentir prazer ocupando justamente o lugar da vítima? Como é que alguém consegue sentir prazer ocupando exatamente o lugar da vítima? É isso que essa frase tenta responder, né? A primeira parte dessa frase aqui, ó, do mesmo modo, o texto, né? Do mesmo modo, a transformação do sadismo em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico. O que o Freud quer dizer? Vamos se lembrar do começo da vida, né? O primeiro objeto do investimento libidinal de qualquer um de nós é o eu. Né? O Freud vai chamar isso de narcisismo primário. Primeiro eu busco prazer para mim. Depois, a libido sai do eu e vai para os objetos, para as coisas, para os animais, vai para o mundo. E agora, vamos imaginar o sadismo, né? O sujeito quer dominar outra pessoa. E a gente tem o eu na direção do outro. O eu quer dominar o outro. No masoquismo acontece uma coisa muito curiosa, né? A energia aqui, ela deixa de investir prioritariamente o outro e ela retorna. Aquilo que era investimento no outro, volta ao próprio sujeito. É isso que o Freud chama de retorno ao objeto narcísico.
voltando aqui no texto, do mesmo modo, a transformação do sadismo em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico. Um retorno ao objeto narcísico. A transformação do sadismo em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico. Então, a pessoa quer dominar o outro, e aí, para o masoquismo, essa energia que inicialmente a pessoa direciona para o outro, ela volta para si. Volta, porque a própria pessoa se torna o seu objeto narcísico. Bom, vamos para tentar imaginar, de forma muito simples e fácil, né? Imagina uma lanterna. Isso aqui não é uma lanterna, né? Mas imagina que isso aqui fosse uma lanterna. Primeiro, a lanterna ilumina essa pessoa aqui. Espera aí, gente, deixa eu pegar aqui o celular. Vou imaginar uma lanterna. Imaginar uma lanterna. Primeiro, a lanterna ilumina a outra pessoa. Em um dado momento, a lanterna gira e ilumina quem segura a lanterna. A luz continua sendo a mesma, mudou a direção. E aí que a gente entende essa mudança. Vou apagar aqui. E aí que a gente entende essa mudança, né, do sadismo para o masoquismo. Exemplo clínico, vamos inventar uma história, né? Um homem que é extremamente controlador, que gosta de humilhar os seus parceiros. Um ano depois, ele começa a relacionamentos onde ele é menos, onde ele aceita ser humilhado. E aí o Freud vai dizer, a energia que ele destinava para os outros volta para ele mesmo, ou seja, o eu se tornou objeto da pulsão. Bom, a segunda parte dessa frase aqui, do texto, né? Do mesmo modo, a transformação do sadismo em masoquismo significaria o retorno ao objeto narcísico. Vamos para a segunda parte da frase. Através da identificação por um outro eu. Do mesmo modo, a transformação em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico, enquanto em ambos os casos, o sujeito narcísico é trocado. Enquanto em ambos os casos. Que casos? Freud está falando dos dois exemplos estudados por ele, do sadismo e masoquismo, do olhar ao exibir-se, do exibicionismo, do voyeurismo, do olhar para o exibir-se, para o exibicionismo, né? Então, eles obedecem à mesma lógica. E agora vem essa frase muito difícil. Enquanto em ambos os casos, o sujeito narcísico é trocado. Quem é o sujeito narcísico? É o próprio eu. É aquele sujeito que inicialmente ocupava a função ativa. A posição ativa. Né? Se no sadismo eu agrido, no voyeurismo eu olho. Esse eu ativo é o sujeito narcísico. O que acontece depois, no texto? Enquanto nos casos, o sujeito narcísico é trocado. O sujeito narcísico é trocado. O eu é trocado. Trocado. Aqui está um ponto muito genial, né? O sujeito muda de lugar. Muda de lugar. Muda de lugar. E deixa de ocupar a posição ativa. Então, ele muda de posição. Agora, na posição passiva. Veja que a energia é a mesma. A pulsão é a mesma. A energia pulsional é a mesma. Ele muda de posição. Lembra da luz? Ele só muda de posição. Mas a energia é a mesma. Por que isso acontece? Por identificação. Porque em ambos os casos, o sujeito narcísico é trocado através da identificação por um outro. Então, o sujeito se identifica com uma outra posição. A energia pulsional é a mesma,
o sujeito se identifica com uma outra posição. Ele não se identifica com a outra pessoa, ele não se identifica com outro objeto, ele se identifica com a posição que aquela pessoa ocupa. E aí, o sujeito passa a ocupar imaginariamente o lugar da outra pessoa. Então, ela não ocupa o lugar da outra pessoa. Ela ocupa imaginariamente o lugar da outra pessoa. Exemplo simples, uma criança brincando, uma criança bate no irmão, depois a criança brinca de seu irmão, depois ela mesma se bate, agora o lugar mudou, né? Ela se identificou com o irmão e queria o lugar do irmão. Outro exemplo, pensa no seguinte, um paciente que diz que minha mãe vivia dizendo que eu era um inútil, né? Hoje, o paciente diz, eu sou um inútil. Quem está falando? A mãe? Não. A própria paciente? Gente, teve identificação aqui, né? A voz da mãe se tornou a voz do paciente. Agora, o paciente ocupa o lugar que antes era ocupado pela mãe. É isso que o Freud quer dizer. Nesse caso, o sujeito ativo desaparece. No lugar dele aparece um novo eu. E esse novo eu ocupa a posição que antes pertencia ao objeto. Eu sei, tá complicado. Você vai ter que rever esse vídeo. Reveja. Porque isso aqui a gente não pega de uma hora para outra, tá? De novo. Pensa o seguinte. A criança está brincando com o irmão. E aí, essa criança, ela bate no irmão. Depois essa criança brinca de ser o irmão. Eu não sou meu irmão, mas eu quero ser o meu irmão. E ao brincar de ser o meu irmão, eu me bato. Então a criança, ela muda de lugar. Ela continua batendo. A pulsão de bater continua lá. Só que a posição dela mudou. Ela se identificou com a posição do irmão. Então, o sujeito ativo desapareceu. E aí aparece um novo eu. E esse novo eu é que ocupa a posição que antes pertencia ao irmão. Então, no caso, esse novo, muitas aspas aqui, esse novo eu com E maiúsculo, ocupa a posição que antes pertencia ao objeto, no caso aqui, que era o irmão que apanhava. Bom, recomendo ler o texto Bate-se numa Criança, do Freud, onde isso está lá muito bonito. Né? Vamos desenhar o seguinte, pensa o seguinte, se eu tivesse uma setinha aqui para desenhar, seria muito bom. Né? Eu, setinha, agrido, setinha, o outro. Depois, eu, setinha, agrido, setinha, eu. E, por último, o outro, com A maiúsculo, setinha, agride, setinha, eu. Agora vem a pergunta, quem é esse outro? E o Freud responde, é o outro com o qual o sujeito se identificou. Quem é esse outro? O outro é aquele com quem o sujeito se identificou. Então, olha para a titia. Não é imitação. Isso é importante. É identificação. Muita gente pergunta, mas eu não faço igual ele, eu não queria fazer igual ele. Não, meu amor, você não queria fazer igual ele porque você não quer imitar ele. Você se identifica com ele, com o que ele sente, com a posição que ele ocupa, com as satisfações que ele tem. Né? E aí, o sujeito precisa entender que identificar-se é assumir internamente uma posição subjetiva. O sujeito passa a viver como se ele ocupasse um lugar do outro. Eu não quero ser meu irmão, mas eu quero ter tudo aquilo que meu irmão tem. Eu quero ter as alegrias que ele tem, eu quero sofrer o que ele sofreu. Eu me identifico com meu pai. E quero passar por todo o enredo de história do meu pai, para ter o que ele tem, para ter as satisfações funcionais que ele teve. Por aí vai.
Exemplo cotidiano, né? Um professor extremamente rígido, que depois se torna professor. Desculpe, um professor é extremamente rígido. Muitos anos depois, um desses alunos se torna professor. E aí, sem perceber, esse aluno repete aquilo que se identificou no professor. Bom, se você ler a Psicologia das Massas e da Análise de 1921, você vai ver que as identificações, elas são dos pilares da constituição do eu. Mas a gente não vai entrar aqui porque não é nosso tema. E o Lacan vai dizer o seguinte, de uma forma muito brilhante, que o sujeito barrado nunca ocupa uma posição fixa. Mas ele circula pela fantasia. Às vezes ocupa o lugar daquele que olha, às vezes ocupa o lugar daquele que é olhado, às vezes ele deseja, às vezes ele quer ser desejado, e o sujeito se move constantemente conforme posições identificatórias, com quem ele vai fazendo laço. Né? No Freud tem essa ideia genial já. Bom, frases aí para vocês guardarem no coração. No masoquismo, o sujeito não inventa um novo sofrimento, né? Ele aprende a ocupar o lugar daquele que antes sofria a própria agressividade. E se um dia aquilo que a gente direcionou ao outro pode, em algum momento da vida, encontrar um caminho de volta e aprender a chamar o nosso próprio nome? Ai, dor no coração. Só doeu, hein? Bom, gente, é isso. Então, no encontro de amanhã, dia 27, nós continuamos na página 47 desse livro aqui, a gente avança, começando do... Lembramos que até aqui colocamos em discussão apenas 2 pares de opostos, né? O primeiro parágrafo que tem ali, tá? Foi bom estar aqui com vocês dividindo. Conta para mim o que você achou. Deu para entender? Não deu? Ficou com dúvida? Se eu não souber, eu vou falar que não sei, tá? Grupo, seguimos juntos, tá? Abraço para vocês. Até amanhã.